Fala galera, boa noite. O pessoal vai vindo aí. Rafael Breda entrando aí. Gente, tive só um pequeno probleminha aí. Ramon e Breda, tive um pequeno probleminha aí na internet, cara. Eu coloquei a internet dos dados móveis aí. Eu espero que esteja todo mundo ouvindo. Flavinho, grande Gustavo, aí ó, companheiro, velho companheiro. Então, gente, se tiver algum probleminha técnico é por causa da internet hoje aí. Engraçado. Tayana já entrou. Vou juntar com Tayana Dantas. Ah, tudo bem? E aí, Tayana, beleza? Tudo ótimo, e você? Bom demais, melhor agora. Tava falando com você no WhatsApp, aí você já estava online aqui, não tinha visto ainda. Pois é, eu tive um pequeno probleminha aí na minha internet, mas agora eu espero que esteja dando para ouvir e ver direitinho, entendeu? Eu tô te ouvindo bem. O pessoal tá comentando. Legal. Thay, bom, só explicando para o pessoal que está acompanhando a gente aí, Miguel, o Gustavo Gabler também entrou aí, Pedro, né, Renata Schneider, grande companheira, aos nossos moradores do bairro Soteca, um grande abraço, a Morgana, minha sogra, não posso deixar de esquecer, um grande abraço aí, Flavinho, manda um abraço pro Morro do Soteca, meu garoto. Primeiro eu fiz duas, né, essa é a segunda série de lives, né? A gente fez uma série de lives primeiro, né, para poder observar o que cada setor político, digamos assim, nosso, estava fazendo referente a ações da pandemia, né, de minimizar os impactos da pandemia. Né? Nesse sentido, a gente fez uma conversa com o tio Hilton, que era a liderança aqui da região 1 de Vila Velha. Depois nós entramos em contato com o deputado Felipe Rigoni, ele pôde falar algumas das perspectivas nacionais, né, de combate ao coronavírus. Depois eu tive uma live com o prefeito Max Filho, né, e por último tive uma live com a Etel Maciel, lá da UFES. Né? Então, assim, essa primeira série de lives foi para poder a gente identificar, né, alguns gargalos, né, dessa questão do Covid-19, né, e tentar, assim, buscar o diálogo e as parcerias para que os impactos fossem os menores possíveis. Né? E aí agora eu estou decidindo fazer essa segunda série de lives justamente para poder defender e, assim, além disso, discutir, né, alguns macrotemas que a gente entende que são mais relevantes, né, na vida do cidadão de Vila Velha. E também, assim, para fora de Vila Velha também, as pessoas que são amigos de velha data, de Vitória, de Cariacica, também estão dando audiência para a gente aí hoje. Clara, um abraço aí. Esposa do Pedro, está acompanhando a gente. Então, assim, Também. Pedro Barcelos, um abraço aí. Então, assim, gente, hoje o nosso papo é para poder falar sobre empreendedorismo e desenvolvimento urbano, né? Desenvolvimento local. E assim, Tayana, eu queria muito que a gente fosse um pouquinho, né, subisse para o âmbito nacional e a gente viesse também para o âmbito municipal e discutisse questões referentes tanto, né, ao país, o Brasil, quanto questão à nossa localidade, que é Vila Velha e tudo mais. Hoje eu tenho um prazer, né, de estar aqui com ela, que é mestre em administração pelo INSPER, design de políticas públicas por Harvard e aluna do MBA da UCLA. Né? Tem vasta atuação em empresas, né, trabalhando em áreas de gestão e marketing de instituições como a Azul Linhas Aéreas, Grupo Savalcante, UVV. Né? Tayana também é líder, né, do Livres e minha companheira de Renova BR. Né, eu queria passar a palavra aí para a Tayana Dantas, para dar sua saudação, e já queria emendar numa pergunta, Tayana. Assim, eu queria que você falasse para todo mundo, né, a importância, na sua visão, da questão do empreendedorismo, né, e a gente tem uma dinâmica em Vila Velha, né, no qual
eu queria também que você fizesse uma leitura do cenário econômico, né, da nossa cidade, né, visto que a gente tem 70% praticamente da atividade econômica, né, com o setor de serviços e o comércio, né, a gente tem pouco mais de 90 mil empresas, né, no município, onde 99% dessas empresas são empresas de pequeno porte, e metade dessas empresas estão localizadas na região 1 de Vila Velha. Então, eu queria que você colocasse, dessa saudação para todo mundo, falando um pouco da importância, né, do empreendedorismo para a atividade da movimentação da atividade local e falasse um pouquinho se esse desenvolvimento econômico precisava ser um pouco mais distribuído entre as regiões de Vila Velha. Boa noite, Thay. Ótima pergunta, Luiz. Bom, gente, boa noite para todo mundo. Entrando uma galera bacana aqui, que tem os parceiros nossos do Renova, que entraram também, Naone, Grazi, legal. Prazer falar com você, Luiz, com o pessoal do Soteco, o pessoal de Vila Velha, minha cidade. Eu estou aqui nos Estados Unidos, vim fazer o MBA na UCLA, que é a Universidade da Califórnia de Los Angeles. Estou retornando para Vila Velha amanhã, porque com a pandemia a gente entrou em EAD, né? Então não vale a pena eu ficar estudando pelo computador daqui. Então vou estudar daí, de Vila Velha mesmo. Legal. O que você fez é fundamental, porque o desenvolvimento econômico, né, o empreendedorismo, a criação de novas empresas, de novos empregos, ela é fundamental para Vila Velha. E não é só fundamental porque gera empregos, né? Isso, para mim, por si só, já é uma grande coisa, mas porque todos os serviços públicos, eles advêm de impostos. Então, para que a gente tenha uma melhor arrecadação de impostos também, para que a gente ofereça serviços públicos com maior qualidade, a gente precisa de mais empresas, de mais renda sendo gerada na cidade. Você colocou muito bem duas coisas. Uma que é o nosso majoritarismo em termos de serviços, né? Então, Vila Velha é uma cidade que, basicamente, ela tem o setor de serviços muito forte. E um outro ponto é que esses serviços estão concentrados na região da Orla, né? Na região 1, principalmente ali próximo à Orla. E isso é um grande problema que a gente tem. Por que é um grande problema? Né? A cidade, quando ela fica concentrada em uma região e as outras regiões, elas não conseguem produzir uma receita que dê conta de otimizar aquela região, você acaba tendo uma cidade de periferias. Você não torna, Vila Velha não é mais uma cidade, né? São muitas cidades dentro das cidades. Isso é uma pena, porque a gente vê, quando a gente conhece a cidade de Vila Velha, que cada uma dessas regiões, dessas 5 regiões, tem as suas vocações e as suas potências. E eu acho que um bom caminho para o desenvolvimento econômico é a gente começar a potencializar essas vocações das regiões. Por exemplo, a região 5, que é uma região super pobre, poxa, ela tem vocações incríveis ali. Você tem a vocação do empreendedorismo periférico, que você pode fomentar do ponto de vista da educação, mas também do ponto de vista de um ambiente regulatório descomplicado, que seja fácil e atraente para o pequeno empreendedor, para o empreendedor informal, se formalizar e, de fato, crescer dentro disso que ele oferta. Você tem a Barra do Jucu, a Ponta da Fruta, aquela região mais do lado, que a gente poderia transformar, sei lá, na pequena Trancoso do Espírito Santo, sabe? No Itaúnas, em meio à metrópole. Então, você pode ir dentro de cada um dos bairros, você vai vendo que existem vocações do ponto de vista empreendedor. E se a gente começa a potencializar com ações políticas públicas, vai conseguir ampliar e muito a qualidade de vida dessas regiões e vai conseguir dar mais autonomia para elas. Você quer ver uma história engraçada? Quando no projeto Vila Nova a gente estava fazendo uma pesquisa, a gente foi na região 5 e conversando com o pessoal de Terra Vermelha, ali de Barra Mares, o pessoal falando, pô, você quer saber daqui da nossa região, do nosso bairro, ou você quer saber de Vila Velha, da cidade? Né? Eles vão se sentindo realmente excluídos da cidade. Porque a cidade de Vila Velha a gente não conhece direito. A gente só vai lá porque precisa. Vê que realmente você começa a criar um deslocamento dessas pessoas, até do ponto de vista sentimental. Eles não se sentem parte de Vila Velha, né? Eles estão aleijados. Uhum. Então, é fundamental a gente trabalhar essas políticas públicas de potencializar a vocação dessas outras regiões, descentralizar
o empreendedorismo. Legal, Thay. A gente sabe que, pela Constituição, né, ela praticamente coloca como a União sendo responsável pela atividade econômica da nação. Porém, também cabe aos municípios, né, fazer com que os temas urbanos sejam tratados. A gente sabe também que a boa temática dos temas urbanos sendo conduzidos pelo executivo naturalmente trazem uma atividade econômica bem vasta e assim você desenvolve localmente o município. Eu estava vendo hoje, né, uma citação do Eduardo Tadeu, que é da Associação de Municípios Nacional, e junto com alguns dos intelectuais, digamos assim, da teoria municipalista, né, coloca o seguinte, que cidades com boa infraestrutura, aluguéis baratos e pouca burocracia favorece a formação de pequenos negócios. Né? E a gente vê o seguinte, que embora a grande mídia e a questão do mercado trabalhar as grandes empresas, a gente sabe que, por exemplo, em Vila Velha, nós temos 99% de nossas empresas sendo empresas de pequeno porte. Então, a segunda pergunta, que é do Ramon, lá de Vila Velha, grande amigo, a primeira foi a do Breda, a segunda pergunta é nesse sentido. A gente pode pensar que políticas, né, que o executivo possa fazer para poder melhorar esse ambiente de negócios, melhorar a facilitação, digamos assim, dos processos, a desburocratização desses processos, né? O que você acha sobre isso? Eu acho que certamente ele pode fazer isso, o executivo, e também o legislativo. Né? Você aí, o nosso futuro vereador, tem uma oportunidade grande de avaliar as leis, que são muitas leis que a gente tem no Brasil, são muitas leis que a gente tem em nível federal, estadual e também municipal. Entender quais dessas leis realmente são úteis, quais dessas leis não estão possivelmente atrapalhando o desenvolvimento econômico, né? Eu preciso muito que nós precisamos muito que vocês que venham a ser vereadores façam esse trabalho de realmente fazer um pente fino nas leis municipais e entender quais delas podem ser revogadas. A gente no Brasil tem uma mania de medir a eficiência do político pela quantidade de leis que ele aprova. Mas existem muitas leis que deveriam ser desaprovadas. Tem muita lei inútil, muita lei que acaba atrapalhando muito a vida das pessoas. Né? Não tem como um país com mais de 100 mil leis a gente dizer que as pessoas conhecem, seguem e que essas leis são todas positivas. Um outro ponto é que o executivo ele tem uma capacidade muito grande de melhorar, sim, a economia local. Embora isso seja uma prerrogativa da União, a economia local ela pode ser muito encorajada pelo executivo também do ponto de vista do ambiente regulatório. Então, a gente pode melhorar a nossa burocracia, o tempo médio para abertura de empresas, o grau de intervenção que a própria prefeitura faz nessas empresas, principalmente as de pequeno porte. Hoje, tem que valer a pena para o cidadão abrir um CNPJ. A gente tem uma grande parte aí que não entra na conta, que são empreendedores informais, que não possuem CNPJ. Então, tem que ser interessante para essas pessoas ter um CNPJ. E hoje, pelo que eu escutei da pesquisa que a gente fez, não é. Então, se a gente compara, por exemplo, Vila Velha com Vitória, a gente vê que o tempo de abertura de empresa em Vitória é infinitamente menor do que o de Vila Velha. Contando um caso pessoal mesmo. A primeira empresa que eu abri no Espírito Santo, que foi uma agência de comunicação, eu ia abrir essa empresa em Vila Velha, eu tinha um escritório em Vila Velha, pagava aluguel em Vila Velha, contratei quase todo mundo de Vila Velha, mas eu abri essa empresa com o CNPJ em Vitória, porque eu esperei 6 meses para abrir uma empresa de baixo impacto, uma empresa de serviço em Vila Velha, e não obtive retorno. Então, assim, aí o que eu tive que fazer? Eu aluguei um escritório virtual em Vitória, abri meu CNPJ em Vitória, pagava imposto para Vitória, porque em Vila Velha eu não conseguia legalizar a minha empresa. Então, acho que a Prefeitura de Vila Velha tem um trabalho grande no ambiente regulatório.
A gente tem que pensar em como é que a gente facilita para a pessoa abrir a empresa e como é que a gente pode contribuir, principalmente com o microempreendedor, com o pequeno empreendedor, para que ele consiga ter um negócio sustentável e não só sustentável, para que ele consiga ter um negócio que cresça. Né? Tem muitas pequenas empresas que a gente vê em Vila Velha que tem um potencial incrível, principalmente na periferia, que eu acho que se tivessem um suporte de educação necessária e de desburocratização, poderiam ter um impacto muito maior na economia de Vila Velha e na segurança do seu bairro. Legal. Tem um estudo, né, que é feito anualmente pelo Banco Mundial, né, não sei se você conhece, é o Doing Business, né? Ele doing, desculpa o meu inglês aí, é meio Joel Santana, né, que na tradução é fazendo negócios, né? E ele avalia 11 ciclos de vida de um negócio, né? E desses 11, eu ressalto, né, a competência, né, trazendo para a nossa cidade do executivo, né, a obtenção de alvará de construção, né? Se você pegar, e nessa mesma pesquisa a gente observou o seguinte, que os procedimentos para que se abra um negócio, se aqui comparado com outros países, né, nós ficamos, né, nesse ranking de 189 países, nós ficamos em centésimo vigésimo, né, em referente ao quadro geral, e ficamos sexto de cima para baixo, né, na questão de obtenção de alvará de construção. Então, isso é uma das coisas, hoje, né, que se refere, por exemplo, ao executivo, né, que a gente pode discutir, né, as outras coisas eu vou até colocar aqui, porque eu acho que também que é importante, né, abertura de empresas, obtenção de alvará de construção, foi o que eu falei, obtenção de eletricidade, registro de propriedade, obtenção de crédito, proteção de investidores prioritários, pagamentos de impostos, comércio entre fronteiras, execução de contratos, resolução de insolvência e contratação de empregados. Então, assim, essa pesquisa observou todos esses 11 itens. E vamos pegar aquilo que os municípios têm condição de inserção, obtenção de alvará. Então, geralmente, a gente, para um processo ficar pronto do início até a ponta, a gente está demorando. No Brasil, né, isso foi com os pontos pegando São Paulo e Rio de Janeiro, 461 dias para poder ficar pronto todo o trâmite de uma empresa. Então, isso aí nos gera o pensamento de que, poxa, algo de errado não está certo, né, Tayana Dantas? Então, assim, queria que você pudesse fazer uma análise desses números que eu te coloquei e se você tem alguma sugestão, por exemplo, para a gente pensar em desburocratizar de fato, fazer com que os procedimentos, né, se você pegar outros países aqui, ele faz uma comparação com Hong Kong, né, onde lá é preciso só 6 passos para você abrir uma empresa. Uhum. Aqui a gente está precisando de 18,2 passos. Esse é o cálculo feito. Então, o que você acha que a gente poderia pensar para poder fazer com que seja mais fácil você conseguir abrir o seu negócio? Luiz, é muito legal você falar isso, porque quando a gente fala de liberdade econômica ou de liberdade de mercado, as pessoas já acham, puxa, mas vai virar uma coisa muito negativa, um capitalismo desenfreado, alguma coisa desse tipo, quando na verdade esses números que você falou mostram que o Brasil ele está muito restrito ainda no quesito de liberdade econômica. Hoje, se a gente pegar o ranking Heritage, por exemplo, que é um ranking muito conhecido mundialmente, que avalia a liberdade econômica dos países, a gente está em 140º, 44º lugar. A gente fica abaixo de países como o Afeganistão, que a gente vê assim, como uma coisa muito ruim, né? Como Sri Lanka, sabe? Países que a gente pensa daqui de fora que são países assim, ditatoriais, terríveis e tal. Então, a gente está muito abaixo do que deveria estar quando comparado com as pessoas que vão muito bem em outros indicadores muito valiosos para muita gente. Que quais são esses indicadores? Por exemplo, mobilidade social. O que é mobilidade social? Mobilidade social é quando a gente consegue, a quantidade de pessoas de um país que consegue sair de uma classe econômica
mais baixa e ascender para uma classe econômica mais alta. A maior parte dos países que conseguem fazer isso, que conseguem fazer com que uma quantidade grande de pobres se tornem, por exemplo, ricos, né, ou de classe média, eles são países com uma alta liberdade de mercado. Então, isso daí, a gente consegue desmistificar algumas coisas, né? Que, se vai abrir empresa, se vai ser mais livre o mercado, isso significa que a gente vai ter uma maior desigualdade, que as pessoas vão ser mais pobres. Não. Quando a gente gera emprego, quando a gente tem mais empresas, a gente consegue ter melhores serviços públicos, a gente consegue ter mais segurança, a gente garante vida digna para as pessoas. E quando eu digo segurança, eu estou dizendo, por exemplo, essas regiões todas que a gente falou. Quando a gente tem uma cidade que é mais habitada, a rua é viva, tem gente andando, tem gente consumindo, tem gente se locomovendo, você consegue muita diminuição da violência nessa cidade. Então, quando você tem uma cidade vibrante, ocupada, ou seja, porque você tem um comércio descentralizado, né, e não um comércio somente em um local, você consegue fazer com que a cidade fique com outros indicadores que não só o econômico muito melhor. Quando você fala desses indicadores que você trouxe econômicos do ponto de vista do Brasil, trazendo isso para Vila Velha, a gente pode pensar até numa comparação muito inferior do que é com outros países, que é a nossa comparação com a nossa cidade vizinha, com Vitória ou Serra, por exemplo. Vitória hoje é considerada uma das melhores cidades do Brasil para se investir. Então, muita gente hoje mora em Vila Velha e abriu seu negócio em Vitória. E só vai para Vila Velha por causa da praia, que é lindo, dormir, enfim. E a gente não consegue, às vezes, nem suprir as necessidades dos nossos próprios moradores. Então, muita gente que mora em Vila Velha também consome em Vitória. Agora, o oposto não se configura. Poucas são as pessoas que vão a Vila Velha consumir. E isso é um grande problema, né? Porque Vila Velha é geograficamente uma cidade maior, tem as praias mais bonitas, que poderiam ser mais exploradas, os melhores pontos turísticos do Espírito Santo, os mais famosos, estão em Vila Velha, isso também é muito pouco explorado. Então, a gente vê assim, eu acho que a prefeitura nova que entrar tem que ter como meta, pelo menos, fazer Vila Velha ter um ambiente regulatório e um ambiente de empresas parecido com o de Vitória. A gente teve, por exemplo, Serra e Vila Velha, antigamente, quando a gente comparava, Luiz, Vila Velha era disparadamente melhor do que a Serra. Hoje, a Serra já é a capital capixaba da indústria. E Vila Velha poderia ter sido, porque está melhor localizada, está numa região que tem mais acesso à entrada de mercadorias. No entanto, Serra, por conta de ter uma boa gestão no executivo municipal, conseguiu ocupar esse espaço que Vila Velha, mais uma vez, perdeu. Eu acho que a gente tem que ter muita clareza de que o município tem suas... Ele tem o seu espaço, ele também tem suas limitações. Ele não pode chegar e resolver 100% o problema de economia, porque ele depende de outras esferas. Mas ele pode contribuir muito, principalmente não atrapalhando. Se ele deixar um pouquinho as pessoas em paz, fazendo a atividade econômica delas, a gente vai ter um grande avanço. E vocês aí da Câmara Municipal têm uma contribuição grande nisso. Tanto na parte de leis, quanto na parte de fiscalização do trabalho que o Executivo vai tomar. Tá, só um recorte aqui, eu estou com os números, né, de 2010, da quantidade de empresas que a gente tinha em 2010 em Vila Velha e da quantidade de empresas que é o último dado de 2017. Né? Nós saímos, né? Vamos fazer uma visão mais otimista aqui. Nós saímos de 68.413 empresas para 97.313 empresas. Entendeu? Então, assim, se você fizer um comparativo desses 7 anos, teoricamente, né, a gente conseguiu ampliar bem a questão da atividade, né, da nossa atividade econômica, do número de empresas. Obviamente, a gente teve também o fechamento também de algumas nesse período, né, mas o balanço é esse aqui. E aí a pergunta é justamente nesse sentido. Como equilibrar desenvolvimento com responsabilidade ambiental? Né? Como a gente pensar, porque olha só, eu vejo Vila Velha uma cidade tão bonita, com potencial incrível para nossas belezas naturais, de turismo, de tudo mais. Um abraço para o Walter e para o Eric, meu
presidente de São Conrado. E se a gente pensar em desenvolver, né, por exemplo, na questão da indústria, muitos dos ambientalistas, que são inclusive nossos amigos, fazem esse questionamento, né? Às vezes crescer de forma irresponsável pode botar a perder tudo que a gente tem de grande potencialidade. Eu acho que são alguns pontos que a gente tem que trazer. Esse número que você falou, ele tem que ser colocado também em análise junto com o número das outras cidades vizinhas, o quanto que elas cresceram também em relação ao mesmo ano, para a gente ter uma noção específica de como é que isso se deu comparativamente dentro da Grande Vitória. Vai ver que Vila Velha não teve esse crescimento comparativo tão bom. E a gente vê também que, por exemplo, a cidade hoje é uma das piores quando a gente vai olhar para a receita per capita do Espírito Santo. Quando você divide o tanto que a gente arrecada pelo número de pessoas que moram aqui, nós somos uma das piores do estado nesse sentido. Eu acho que, assim, o ponto de vista das potências, eu concordo com você. As potências, elas têm que ser realizadas, senão elas são só uma promessa, né? Então, a gente não pode continuar de que a Vila Velha é linda, mas isso precisa ter outros retornos para a cidade. Quando a gente fala, por exemplo, de empreendedorismo ou até do turismo, a gente precisa lidar com a questão da infraestrutura, certamente do saneamento básico, que é um grande problema em Vila Velha, né? Como é que um turista, você vai atrair turista para vir numa cidade que quando ele... Uma praia suja. Exato. E logo que ele chega aqui, ele se depara com um valão, né? Com um valão ao céu aberto, com um cheiro forte de esgoto, assim. É uma coisa que eu, por exemplo, não viajaria para ter a experiência de beleza numa cidade que assim que eu entro nela, eu vejo um esgoto a céu aberto. Então, a gente tem que lidar com outros pontos. Poxa, o cara vai consumir só na região 1, então, porque em Cobilândia, se chove, fica completamente alagado. Teve algumas melhorias, né? Lógico, mas a gente também tem que enfrentar fortemente esse problema da parte de rede de drenagem de Vila Velha. Todo mundo fala isso toda vez, mas é preciso, pessoal, que a gente consiga, de fato, encontrar uma solução, e ela existe, nem que a gente tenha que ouvir pessoas de fora do país, porque existem até países que foram praticamente construídos embaixo d'água, como é o caso de Amsterdã, na Holanda, e que teve uma solução ambientalmente incrível, que atraiu mais turista e que conseguiu resolver a solução. Eu com certeza concordo com você, Luiz, e eu acho que essa discussão da indústria, para mim, ela já é um pouco ultrapassada. Eu não acho que Vila Velha tem vocação mais para ocupar um lugar de destaque no setor industrial dentro do Espírito Santo. Eu acho que a vocação de Vila Velha é a economia criativa, é o turismo, é os serviços, que a gente precisa construir uma malha de serviços para, pelo menos, minimamente, a gente dar conta de servir a nossa população, para que nossa população não precise fazer o fluxo de ir para a ponte, pegar a ponte para ir para a Vitória. Tá? E que a gente tem uma rede aqui, uma gama de serviços que, inclusive, atraia os nossos vizinhos mais próximos para consumir na nossa cidade. Então, eu concordo com você da questão ambiental, que Vila Velha tem esse potencial, que a gente precisa dar uma roupagem para ele, para envelopar esse produto e vender ele bem nacionalmente, em parceria com o Estado. E que também a gente precisa desenvolver o nosso setor de serviço de economia criativa. Eu falo isso, poxa, a gente tem a Prainha, cara. Prainha é onde tudo começou. É o berço do Estado. Ali dava para ser um lugar incrível de cultura, entretenimento, alimentação, sabe? Um lugar que é super movimental a nossa cidade, ia atrair gente pra caramba para a cidade. Você tem, como eu falei, a Barra do Jucu, que é incrível, que poderia ser uma área como é Itaúna, sabe? Que as pessoas vão vir curtir, realmente experienciar o que é a Vila Velha raiz, de pescador, de gente fazendo casaca, enfim. Você tem outros muitos bairros, a Glória, que tem uma história enorme dentro da cidade. Eu acho que o foco do desenvolvimento econômico, na minha perspectiva, seria esse: botar uma lupa nas regiões, nas vocações dessas regiões e amplificar isso e tentar corrigir com políticas públicas as coisas que estão atrapalhando, né, que estão bloqueando o desenvolvimento dessas regiões, não atraindo grandes indústrias. Tá, inclusive uma aspas aí sobre a Regional 4, né? Queria até mandar um abraço para o grupo SOS Cobilândia, o César Capixaba e o Altair Marinheiro, que estão inclusive acompanhando a gente, ou vão acompanhar a gente depois. Algumas obras, né, na série de macrodrenagem estão sendo executadas pelo governo do estado, né? E a gente pôde
acompanhar, né, nos últimos tempos, né, a dragagem de alguns canais, dos canais que davam mais problemas. Obviamente que isso não resolve o problema, porque se você tem um escoamento rápido ali para drenagem, mas a maré alta, de nada vai adiantar você fazer a limpeza nos canais. Obviamente, isso ajuda quando a maré baixa e quando a água escoa. Então, assim, essas obras vão ajudar e muito o pessoal da Regional 4. Obviamente, tem mais algumas obras que estão por vir, na verdade, estão planejadas para aquela região de Vila Velha, mais a instalação de 11 estações de bombeamento, né? E aí sim, a gente espera que, com isso, mais a instalação das comportas, aquela região, que é uma região tão necessitada ali, uma região de grandes amigos, vai finalmente poder ter a atenção que merece e fazer com que, de fato, aqueles bairros daquela região possam ter uma atividade mais vigorosa. Thay, você tinha falado sobre a questão da iniciativa, da livre iniciativa, né? E assim, vou fazer uma ponderação, né, de encontro a isso, né? Eu não sou assim necessariamente um liberal por completo, você me conhece, mas quero trabalhar em cima dos nossos consensos, né? No artigo 170 da Constituição, né, ele coloca que é direito fundamental dos brasileiros, portanto, iniciar qualquer atividade econômica lícita, independente da vontade dos governantes. O que eu quero dizer com isso aí? Hoje, Vila Velha, grande parte do nosso setor de atividade econômica está sendo empurrado para a formalidade, né? Várias pessoas que estão nessa situação vão poder nos acompanhar, e é para elas que eu dirijo aqui a nossa atenção nesse momento. Acho que é preciso de um programa para fazer com que esses trabalhadores saiam da informalidade, porque na informalidade você não consegue conquistar nenhuma segurança, né? Sobretudo, você imagina, nessa pandemia danada, como é que vive um camelô? Como é que vive um artesão que vai vender, que vende o almoço para poder comprar a janta? Então, assim, como é que essa gente vai sobreviver sem atividade durante esse período de pandemia? Justamente porque, né, e aí não é uma escolha deles, né, eles, na verdade, são empurrados para a questão da informalidade, até porque não me aparece nenhum incentivo em ser formal também. Até porque, pela burocratização, pelas taxas que você tem que pagar de início, que às vezes quem está começando um negócio não tem, né? Então, assim, eu queria que a gente pensasse um pouquinho em como fazer com que a gente consiga tirar os trabalhadores, que não são poucos em Vila Velha, da informalidade. Ô Lu, eu vou te responder isso. Eu só queria falar aqui, porque tem um rapaz que ele já perguntou 2 vezes, que é o Eric, professor Grande Eric. Eric, ele perguntou sobre a região 5, o que é que eu penso. Olha, eu fiquei muito surpresa e muito apaixonada pelo empreendedorismo da região 5. Lá tem o que a gente que estuda administração vê, que tem os verdadeiros empreendedores. São pessoas, cara, que do mínimo conseguem fazer muita coisa. Tem uma série de lojas lá, tem uma rua inteira comercial, com uma série de lojas, com venda de todo tipo de coisa. Assim, pessoas hiper criativas que fazem soluções totalmente inimagináveis. E esse empreendedorismo periférico, ele tem que ser fomentado e ele tem que ser celebrado. Eu concordo com você, Luiz. E lá a gente vê que tem muita informalidade, que precisa haver um incentivo. Não é um incentivo fiscal que eu estou dizendo, nem incentivo de dar um dinheiro. Mas a gente precisa entender o que a gente está fazendo em Vila Velha que faz com que seja mais vantajoso para a pessoa, né? E às vezes até uma questão de sobrevivência para essa pessoa não se tornar formal. Ao se tornar formal, só um PS, assim, um amigo meu estava me falando que ele foi abrir uma empresa que era basicamente dele e de uma outra pessoa que não tem nem sede formal, assim, que era que ele tinha que ter um alvará do corpo de bombeiro. Ele falou, vou fazer o alvará do meu corpo, né?
porque eu não tenho um escritório. Como é que faz? Existem uma série de problemas aí que a gente precisa solucionar do ponto de vista da burocracia, mas eu acho que também entender como é que a prefeitura pode, do ponto de vista da educação, contribuir para que essas pessoas cresçam. Porque para o cara fazer, pô, eu vou me formalizar para quê? O que que eu vou ter de retorno? Meu negócio é pequeno, eu não estou emitindo nota, eu vou ter que começar a pagar imposto para caramba, eu vou ter que pagar um monte de taxa para poder abrir o meu negócio. Não sei se meu negócio vai firmar. Não sei se vai firmar, vou atrair fiscal para o meu negócio, porque agora a prefeitura vai ter consciência dele, então o fiscal vai vir aqui fiscalizar, eu não sei o que ele vai querer, eu não sei lidar com esse tipo de coisa. Ou seja, gera uma série de travas. Então a gente precisa, assim, desburocratizar e a gente precisa ofertar para esses empreendedores educação para que eles consigam pensar em formas de ampliar o negócio dele. É o que eu penso. E conversar com os empreendedores e entender, olha, o que faria você sair da informalidade? Eu acho que essa é uma pergunta que a prefeitura tem que fazer mais. Entender o que faria a pessoa sair da informalidade. O que ele acha que valeria a pena para ele. E mostrar o que já existe que seria interessante para ele. Como a questão da estabilidade. Num momento como esse de pandemia, quem não está na informalidade teve mais acesso a recursos, né? Teve mais acesso a empréstimos. Quando a gente consegue ter uma empresa, a gente pode ter acesso a um crédito melhor. Na verdade, a gente pode ter acesso a crédito para a expansão do nosso negócio. Então, tem uma série de benefícios que as pessoas precisam conhecer que já existem. Legal. Thay, olha, durante as nossas lives aqui, a gente vem falando e batendo na tecla de uma coisa, de um termo, que é o termo que eu estou chamando de cidadão ativo. O que é o cidadão ativo? É aquele camarada que ele não mais participa da política só de 4 em 4 anos. Mas, na verdade, ele participa da vida ativa, né, das resoluções que são adotadas dentro da cidade. Então, agora, a gente tem alguns marcos, né, em termos de legislação nacional, como, por exemplo, o Estatuto das Cidades, né, a gente tem o PDM municipal, né, que é uma ação que acontece de 10 em 10 anos, né, e pouca gente participou quando foi a aprovação do último PDM. A gente tem os conselhos e os fóruns dos conselhos da cidade, de cada um dos municípios. Então, assim, hoje, né, claro que com a participação, eu pude, né, nesses últimos tempos, ter um contato muito próximo, né, com as associações de moradores, com os movimentos populares, e eu percebi que, de fato, em Vila Velha tem uma galera, a exemplo do professor Eric, que fez a pergunta agora há pouco, preocupada com essa questão da participação popular. Isso, né, nos evidencia que aquele modelo de cidadão que esperava as coisas lá atrás, ele tem que necessariamente acabar, entendeu? Nós precisamos fomentar isso nas pessoas, porque um super-herói de capa é aquele que vai, o rei da chibata moral, entendeu? Aquele, o plutocrata, isso não vai resolver nosso problema. Eu acho que a gente precisa fazer com que cada um dos nossos amigos, das pessoas que estão próximas da gente, poder participar de fato da vida ativa. Então, eu estou convidando a todo mundo que está participando com a gente na live aqui a justamente passar essa ideia adiante, que é a ideia do cidadão ativo, a ideia de poder participar diariamente na política. Então, eu acho que está faltando um pouco disso na questão dos mandatos, né? A gente espera, como proposta, incluir as pessoas, né, para as decisões do nosso dia a dia, e essa é a nossa luta. E assim, hoje eu acho que esse papo que a gente está tendo aqui, Thay, não acaba por aqui. Eu acho que a gente tem que continuar debatendo por toda a cidade quais são as nossas potencialidades, quais são as nossas atividades que de fato podemos fazer sem piorar o que nós temos. E assim, eu queria que você mandasse um recado para cada presidente comunitário que está nos acompanhando, para cada um desses cidadãos ativos que estão botando fé nesse novo projeto, de que a gente pode construir, de fato, mandatos, né, que as pessoas, de fato,
participem, né? E existem dispositivos institucionais, né, tanto na Constituição quanto na lei orgânica do município, de participação permanente. Para quem tem dúvida, procurem lá no artigo 66 da Lei Orgânica Municipal o que diz esse artigo. Esse artigo diz sobre a criação do Conselho Comunitário de Vila Velha, que é o conselho que tem esse objetivo de ser o quarto poder do município e a voz popular, a voz do civil, digamos assim. Então, assim, queria muito que a gente, infelizmente, o tempo já vai correndo muito forte, né? Mas eu acho que eu queria que você passasse essa mensagem para os líderes que acreditam nessa ideia e como que eles podem, de fato, fazer com que isso cresça cada vez mais. Essa ideia do cidadão ativo, se você concorda com isso também. Queria saber a sua opinião. Excelente. Isso. Eu concordo 100%. Eu sou uma pessoa que nasceu, se criou em Vila Velha, eu fiquei um tempo grande fora da cidade e morei em cidades muito efervescentes do ponto de vista da participação das pessoas na cidade. Morei em Lisboa, que é uma cidade que as pessoas ocupam a rua, ocupam a Câmara Municipal, debatem a cidade, fazem a cidade junto, sabe? É uma cidade exemplo para mim, inclusive. E eu percebi quando eu voltei em Vila Velha que ainda as pessoas estavam muito desanimadas, muito desacreditadas do poder que elas tinham e que elas têm de transformar a cidade. As cidades, elas são pessoas. As cidades não são políticos, as cidades não são instituições, as cidades são pessoas, são as pessoas que fazem a cidade existir, que dão vida, que dão corpo, que transformam a cidade. E se as pessoas dormem, as pessoas se afastam do dia a dia, das decisões importantes para a cidade, outras pessoas que estão interessadas vão lá e tomam a decisão por elas. Então, se você não se importa, se você não participa da vida da cidade, não decide, outra pessoa vai decidir por você. E isso pode custar caro. É fundamental que as pessoas entendam o quanto a cidade é delas. E que a partir do momento que é delas, elas precisam cuidar, elas precisam se importar, porque aí elas vão conseguir mostrar, vão conseguir ajudar a cidade a tomar o rumo que elas acham melhor. E uma coisa que você falou, que eu acho que é fundamental a gente dizer, é que democracia não é majoritarismo. São coisas distintas. Democracia é também e fundamentalmente debate, e debate inclusive de ideias distintas. Porque é através do debate das diferenças que a gente encontra caminhos novos, caminhos outros que não foram os que já erraram no passado. Então, quando a gente consegue envolver a população e ouvir a população, dar voz à população, a gente, em vez de ter uma, duas, 10 ideias de uma equipe de políticos ou de burocratas, a gente vai ter 300 mil ideias, 500 mil, sabe, vozes, cabeças pensando a cidade junto com a gente. E isso é incrível para a cidade. Então, eu acho que cabe às pessoas terem consciência disso. Eu sinto que as pessoas estão mais interessadas, estão mais animadas em participar da cidade. Foram muito desanimadas também por muito tempo, por responsabilidade também da classe política, que inventou até um jeito difícil de falar que era para ninguém entender, né? E a gente está agora fazendo o caminho oposto, começando a conversar de igual para igual, porque a gente sabe que as cidades são as pessoas. Enfim, então a gente vê que tem uma vontade da população de participar e eu acho que cabe também ao Poder Executivo e ao Municipal trazer as pessoas para perto. Como é que vocês podem fazer isso? Poxa, você falou aí dos conselhos municipais, você falou ali dos líderes comunitários, que também sofrem muito preconceito, muita discriminação, não por culpa desses atuais, mas porque no passado teve muitos problemas também com conselhos, também com os líderes comunitários, que estavam muitas vezes todos dentro da máquina da prefeitura e às vezes acabavam agindo não em prol do bairro, não em prol da cidade, mas em prol do seu emprego ali. Enfim, hoje a gente vê que tem uma renovação grande nos líderes comunitários, inclusive muito com a sua ajuda, né? Fico feliz por isso, sei que tem outros atores também, porque eu acho que o conselho comunitário, os líderes comunitários, eles são fundamentais para que a gente consiga ter uma cidade melhor. Eu acho que se a gente consegue unir líderes comunitários, né? Até às vezes uma região, um número maior de pessoas, e os poderes executivo e legislativo, a gente vai ter um avanço enorme. Lisboa, por exemplo, ela trabalha muito com a ideia de pitchings e hackathons. Por exemplo, vamos criar, a gente precisa fazer uma lei aqui para
para ajudar a delimitar melhor isso daqui. Ou a gente precisa fazer uma indicação para o executivo que seja super diferente, super inovador e que vai contribuir para o executivo na hora dele alocar seus recursos. Então, o que Lisboa faz? Olha, a gente está com um problema X aqui. Alô, Lisboa, alô, Portugal. Você tem uma solução para esse problema? Envia para a gente, vem aqui, mostra essa solução que a gente vai analisar. A melhor solução que existir, a gente vai implementar. Se você começa a dar para a população a oportunidade de resolver os problemas da cidade, eu tenho certeza que você vai ganhar muita gente pensando junto com você. E eu digo isso porque eu vivi isso. O projeto Vila Nova, que foi um projeto que eu criei, eu consegui um número grande de pessoas completamente voluntárias, trabalhando gratuitamente com um único propósito: criar boas soluções para a cidade de Vila Velha. Então, eu acredito que vocês, líderes comunitários, vocês, vereadores, futuros vereadores, prefeito, devem convidar a população para pensar a cidade com vocês, porque a cidade é das pessoas. É isso. Bacana, Thay. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou a nossa live hoje, a Juliana, minha prima, a Valdete também que tá acompanhando, ela que sempre acompanhou nossos projetos na Associação de Moradores. Thay, eu queria de coração fazer um agradecimento a você aqui, não só pela participação, mas também pela amizade de sempre. Você foi uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer no Renova, e assim, tinha um preconceito, né? Eu que sempre fui um intervencionista de carteirinha, mas entendo que as pessoas e a boa política é construída a partir dos dissensos, e aqueles dissensos que levam a situações e resoluções que agradem, né, a grande maioria das pessoas que estão à nossa volta. Então, assim, foi no Renova que a gente teve a oportunidade de conhecer pontos de vista diferentes e entender que as pessoas não são nossos inimigos, porque naquele momento, determinada opinião, eles se colocam como opinião distintas. E acho que, pelo contrário, eu acho que nós temos muito mais consenso do que propriamente dissensos com relação à ideologia. Eu acho que seu espírito é um espírito público que Vila Velha precisava. Assim, acho que nossa política ela está, de certa forma, encebada por um que a gente chama de crise de representatividade, que foi uma coisa que a nossa geração ela criou, né? Então, assim, não sei evidenciar quais são os motivos para que isso aconteceu, mas eu acho que nós estamos na contramão disso tudo, querendo apresentar uma solução palpável para o povo de Vila Velha. Então, assim, mais uma vez te agradeço, não só pela live, mas pela amizade também de estar com a gente nesse projeto para Vila Velha, que pensa, sobretudo, nos que mais necessitam na nossa cidade. Então, muito obrigado, Thay. Te agradeço, fico muito feliz de Vila Velha ter a oportunidade de ter um pré-candidato a vereador da sua qualidade. Acho que você somaria muito à Câmara dos Vereadores. Acho que é um cara inteligente, é um cara que estuda, que é comprometido de verdade em buscar a melhor solução, sabe dialogar, conhece a cidade de Vila Velha, já foi líder comunitário, é líder comunitário ainda, ou já saiu? Agora encerrou meu mandato, né? Agora estou passando bastão. Foi líder comunitário, foi vice-presidente da Associação de Moradores de Vila Velha, não é? Também? Você não foi? Não, hoje eu sou coordenador geral do Conselho Comunitário de Vila Velha. Entendeu? Geral. Mas na associação aqui eu estou passando bastão já, tá na hora já. Então, é um cara que eu considero muito feliz. Mas eu fico muito feliz de poder. Acho que a cidade vai fazer uma ótima escolha, porque de verdade a gente precisa de uma renovação grande na Câmara dos Vereadores e de pessoas que tenham responsabilidade, né, que tenham um bom caráter, mas também tenham responsabilidade e conhecimento de política para a gente fazer as mudanças que a gente precisa. Fico na torcida por você, quero agradecer a todo mundo que participou, que mandou um beijo aqui, o Eric, que eu não conheci ainda pessoalmente, a Renata já mandou beijo aqui, ó, Pedro, enfim, tem uma galera aqui que participou com a gente. Muito feliz de ver a galera também comentando, participando.
E contente de ver o seu bom trabalho aí, Luiz. Tenho certeza que você vai ajudar muito Vila Velha a caminhar no rumo que a gente precisa, que a gente acredita, que é uma cidade linda, que tem tanto potencial e que merece desse carinho e cuidado fofo que você tem. Esses dias que eu estava lembrando que você falou para mim do estado fofo ou do estado magrinho. Mas eu acho que É. das discordâncias políticas, eu acho que pontuais, a gente pensa vários pontos muito parecidos. Você é um cara que com certeza eu confio que está estando lá na Câmara dos Vereadores representando nossa. Valeu, Thay. Muito obrigado a todos. Lu, um abraço, um beijo. Renata, valeu. Galera, até a próxima. Thay, muito obrigado. Valeu.